Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui novamente para lançar mais um livro do projeto Te Conto, mais um livro que agora, durante todo o mês de maio, vai ficar disponível para você, e mais um livro que vai reverter fundos para um projeto muito especial, que é o projeto Despertar, lá no bairro São Bento do Recreio, como vocês têm acompanhado com a gente aqui. Já já eu vou apresentar para vocês a escritora do mês de maio, uma pessoa muito especial, um livro muito especial, e a gente vai poder conversar um pouquinho com ela sobre isso. O projeto Te Conto, para quem não sabe, é uma parceria que a CAB faz com escritores independentes, e parte da venda com os livros é revertida para o projeto Despertar. A gente já teve aqui o livro da Patrícia Gomes, o livro do Zui, que a gente fez em abril, e agora nós vamos ter o livro da Maria Vilela Jorge, que é O Laço que Virou Abraço. E eu vou chamar a Maria para conversar aqui com a gente. Oi, Maria, tudo bem? Oi, Lise, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. A Maria ela é brasileira, hoje ela mora nos Estados Unidos, mas faz um trabalho muito bacana de educação, de atendimento, porque ela é psicóloga, ela atende muitos brasileiros, né, pela internet, e é escritora, autora do livro O Laço que Virou Abraço. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Maria, da sua história como escritora. O Laço que Virou Abraço é seu único livro ou você tem outros? Conta um pouquinho para a gente da sua história como escritora. Ah, tudo bem. Lise, essa história como escritora começou, na verdade, em 2019, com o lançamento do Laço que Virou Abraço. E eu tenho um segundo livro também que fez um projeto aí com a Cave, é o Sinto que Conto. Vocês lembram, né, desse livro? Sim, sim. O Né? primeiro, na verdade, o livro que deu o start em tudo que está acontecendo agora. Exatamente, que foi através de uma das coautoras do livro, a Cibele, e deu start, né, dessa campanha maravilhosa que é de incentivo à arte, à educação, porque é nisso que a gente acredita. E o Laço que Virou Abraço, ele nasceu para homenagear uma pessoa, né, muito especial para mim, e muito especial para muita gente da área da educação, que é minha irmã caçula, e ela era professora da rede de Campinas, e em 2007 ela faleceu de leucemia, e em 2019 ela completaria 50 anos. Então surgiu a ideia de escrever esse livro, né? Uma amiga dela, grande, é coautora também do Sinto que Conto, a Valéria. Ela me ligou um dia e a gente conversando surgiu, falou: puxa, esse ano a Lu ia completar 50 anos, né? E aí então, como tem uma escola em Campinas com o nome dela, lá no bairro, perto do aeroporto de Campinas, no Campo Belo, né? Então, tem uma escola lá com o nome dela. Eu pensei, eu falei, eu vou escrever um texto para que no dia da criança, dia do professor e dia do aniversário da Lu, que é tudo junto, dia 12 é dia da criança, 15 dia do professor e dia 16 de outubro é aniversário da Lu, né? Então eu falei, eu vou escrever um texto, mandar lá para a diretora, falando sobre o link da educação, do professor, do aluno e da família, né? E aí eu comecei a escrever, quando eu vi, Lise, tinha saído a história. Um livro, Tinha um livro pronto. O tinha um texto livro, virou livro. o texto virou um livro. E o interessante, Lise, que o que? A Lu, ela usava os contos na sala de aula. Sabe por quê? Eu não sei se hoje ainda é assim, mas na época da Lu, na sala dela, ela dava aula assim nos cantos aí de Campinas, né? Bem remotos, lugares assim bem afastados. E tinha criança do fundamental, crianças de 6, 7 anos até 10, 11, depende, né? E crianças que não sabiam juntar nem as letras para formar um nome. O que que ela fazia, Lise, para que aquelas crianças fossem para a escola? Ela usava os contos, ela usava os jogos para ela dar aula, porque aí a criança se interessava de ir para a escola, sabe? Tornava a aula atrativa, né? Ela
transformar, Lise, às vezes eu ia daqui dos Estados Unidos, eu ia, né? E ela sempre me falava, não me faça surpresa, porque eu não posso faltar. Se você queria irritar a Lu, era fazer alguma coisa que ela tinha que faltar da aula, sabe? Parecia que ela sabia, Lise, que ela não tinha muito tempo. Então, as aulas para ela, Lise, parecia que ela respirava aquilo, sabe? As crianças. Ela tinha um amor tão. E eu não entendia naquela época, Lise, sabe? Eu ficava revoltada, porque ela era muito doente, né? Ela já tinha o problema da leucemia, a gente não sabia. E ela tinha assim problemas incríveis. Muitas vezes ela dava aula deitada no chão, porque as costas dela travavam, sabe? E a Lu, ela falava sempre, né, que eu discutia com ela mesmo, sabe? Porque eu via a condição dela e eu achava que aquilo não podia acontecer, né? E ela falava assim, olha, as minhas costas não estão funcionando, a minha voz funciona, meu cérebro funciona, então eu vou trabalhar enquanto isso estiver funcionando. E esse texto? Eu fiquei pensando nesse texto. Do que falava esse texto? Falava da Lu mesmo? Não, não. Em nenhum momento falei da Lu. Porém, a história, né, o texto da história do livro fala de emoções, Lise. Fala do relacionamento dos pais com os filhos, né? Porque a personagem principal do livro é uma fitinha, é uma fita chamada fita de cetim. E essa aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Opa, essa é a fita de cetim. Que linda ilustração! De quem é a ilustração? Foi minha sobrinha que fez a ilustração. Muito né? linda. Então, a história se passa nesse vilarejo aqui, Lise. Que É linda. é o vilarejo das fitas, né? Então, eu quis escrever, Lise, porque a minha intenção é que as crianças começassem a entender o que se passa dentro dela, começassem a nomear as emoções e os sentimentos, né? Então, foi saindo esses personagens, os vagalumes que traziam luz, né? Luz para a emoção. Você tem que colocar luz para você enxergar o que está acontecendo, né? Então, no vilarejo, tinha a fita de cetim, que era muito curiosa. Ela, assim, ela ficava feliz, ela brilhava toda, sabe? Ela adorava ajudar as outras fitas a fazer laços diferentes, né? E ela era hiper curiosa. Curiosa e ela queria saber o que se passava dentro dela, né? Ela queria saber a missão dela no mundo. E lá naquele vilarejo, Lise, tinha uma fita chamada Fita dos Nós. Ai, meu Deus. Era uma fita, Lise, era uma fita. Vou só te mostrar a casa dela, tá? Adivinha, qual que é a casa da Fita dos Nós? Ah, do meio, né? A do meio, olha. E se você olhar com Machucadinha ali, atenção, né? toda machucadinha, toda quebrada, porque a gente diz que o externo reflete o que tem dentro, né? Então, mais a fita de cetim, ela ficava intrigada. Por que que todo mundo tinha medo daquela fita? Ninguém nem passava perto da casa. E lá no vilarejo corria uma notícia que lá no passado a fita de cetim não era nem nascida. Essa fita dos nós tinha feito um grande mal lá para o vilarejo, sabe? Então todo mundo tinha medo dela. E a fitinha vivia falando para a mãe dela que ela queria saber a história dessa fita dos nós, né? E assim vai a história. E foi se desenrolando, Lise. E falando sempre das emoções, falando do bullying, né? Sem falar a palavra bullying, mas, por exemplo, as outras fitinhas, um ficava cochichando com o outro sobre a fita dos nós, mas ninguém sabia dela, da história dela,
E no final a fitinha de cetim descobre o que aconteceu com a fita Ela dos nós? descobre. Descobre? Ela descobre, e aí você vai conhecer dentro da história como que a fita de cetim fez para ajudar. Como que ela fez, o que que aconteceu com a fita dos nós. Ô Maria, e ouvindo você contar né, e conhecendo agora a história sua com a Lu, você uniu aí a sua área, né, a sua paixão, que é a psicologia, que Sim. é tratar a emoção das pessoas, com a paixão da sua irmã, que é educar, que É. é, né, assim, levar o conhecimento para libertar as pessoas. Então, assim, essa junção de paixões das duas irmãs, né, que você me contou aí dos sonhos que vocês tinham compartilhado, da relação, provavelmente vocês eram muito unidas. E nesse Aham. livro, então, a gente pode dizer que você uniu a sua paixão com a da Lu? Uhum. É. Eu falei que eu era forte, né, Liz? É. Tudo brincadeira, viu? Mas a Bom, história da Lu é muito forte. Você me contando antes da gente gravar, agora, eu me emocionei diversas vezes, porque o professor já é uma figura que eu acho que merece todas as homenagens e todo o é, respeito e todo o reconhecimento, porque a gente até ontem foi dia do trabalho, né? Dia primeiro, a gente está isso. fazendo essa gravação no domingo, dia 2. A gente falou muito da questão de você ter um propósito no seu trabalho, né? De você trabalhar. Lógico, você vai ter um retorno financeiro, porque isso é uma consequência, Uhum. mas não pode ser a única intenção do seu trabalho. Ele tem que ter Exato. ele tem que transformar uma realidade e a começar pela sua, né? Então, pelo que você contou da sua irmã, ela acreditava muito e ela se entregava muito porque ela queria ver a educação É. transformando a realidade dos ambientes em que ela atuava, né? E aí você, como psicóloga, traz ainda esse elemento da emoção, porque hoje, se a gente também não tratar das nossas emoções num mundo de tantas nós, né? Tantos Não nós. sei se eu estou dando um spoiler aí dessa história, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas vou ler com certeza. Você acredita que então essa junção de vocês duas que resultou no laço que virou abraço? Sim. Para mim, Lise, não só a Lu, os professores, eles promovem esse laço, sabe? Eles promovem o laço da educação, o amor, né? Que eles têm pela educação, eles promovem esse laço. Lise, que se você está aí como repórter, eu estou aqui como professor, como psicóloga, como escritora, professores passaram pelas nossas vidas, Sim, né? Não, com não certeza. haveria profissão sem um professor, né? Não haveria profissão. Então, nesse livro, Laço que Virou Abraço, eu vejo os professores, eu vejo os pais, eu vejo as pessoas que se colocam a serviço da educação, no meu caso aqui, da educação emocional. Sentar com a criança, ler uma história, Lise, e não fechar o livro. Ouvir o que a criança tem para dizer, o que ela tem curiosidade, o que será que aconteceu, o que ele sentiu, né? Como que ele leva aquela história com o dia a dia dele, Não tem como né? separar a psicologia da educação, né, Maria? Não, Lise, e hoje com a BNCC, agora é lei, não é mais que está ali, não é de só colocado, agora é para se aplicar, né? Dentro da BNCC, essa parte emocional, essa parte do ser humano integral, que é o que? O cognitivo, que o professor ele é preparado para transmitir esse conhecimento para a criança, ela ter essa arte, né, essa habilidade em vários quesitos, né, em várias partes do cognitivo. E o professor recebeu, é, em doses homeopáticas, o ensino do emocional. Mas agora, Liz, é exigido que ele trabalhe com a criança a parte emocional, além do que ele já tem para cumprir, né? E uma ferramenta pode ser o seu livro, por exemplo, né? Ele já foi A usado. ferramenta.
Foi isso, Lise. É. E aí veio o livro com esse intuito, Lise, de ser uma ferramenta na mão do professor, né? E o livro, ele chega, Lise, nesse momento, ele foi lançado dia 5 de outubro de 2019, e ele já vai para a quinta, não é tradução, como que fala? Versão, Que bacana! né? A gente já tem inglês, tem português primeiro, inglês, italiano, espanhol, e agora, Que Lise, eu estou fazendo um fantástico! trabalho em Portugal. Então, o pessoal de lá falou: precisamos do livro em português de Portugal. Então, já vai para a quinta, Lise, desde outubro de 2019, o que? 2 anos, né? Já está em 5 versão. Eu acho que a Lu está trabalhando Você lá. tem dúvida, Lise? Eu Ela acho que a não Lu parou. continua trabalhando. Lise, e desde que esse livro ele saiu, né, da gráfica, Liz, eu não parei de trabalhar. Cada hora é uma coisa que surge, sabe? E sempre assim, Liz, em conjunto com as pessoas. Sempre fazendo parceria, sempre fazendo porque era isso que ela acreditava também. Eu acredito eu não acredito no trabalho isolado, Liz. Nada. Eu acho que a gente não é nada sozinho, porque a gente é um todo, não é? Sim. E É com o trabalho. a prova de que você segue com a missão dela, né? Ela segue viva no seu trabalho, na missão que ela acreditava. E É, cada um que lê, que agora ouvir esse vídeo, conhecer um pouquinho dela, ela vive e o sonho dela, com certeza, através de você, vai transformar algumas vidas. Eu não tenho nenhuma dúvida. E agora a transformação vai vir, às vezes, pela emoção, pelo tratamento de uma pessoa que vai fazer um diagnóstico ali, que vai perceber que o filho tem alguma coisa para ser olhado, ou como você falou também do bullying, que é uma outra questão. é, Olha quantas coisas vocês vão poder trabalhar e todos esses profissionais de todos esses países que vão poder usar esse livro, olha quantas coisas vocês vão tocar e chegar e transformar. Então, com certeza, o sonho de vocês segue vivo e segue é, sendo realizado de uma outra forma e de uma outra maneira, mas está aí é. no laço que virou um abraço. Mas assim, né, Lise? E depois pensando, né, que a gente tinha esse sonho de construir essa escola, que nós não falamos aqui ainda, mas eu te contei antes, que eu fui para o Brasil em 2007 para abrir uma escola com a minha irmã, porque ela ia cuidar da parte pedagógica e eu da parte da psicologia, enfim, né? E aí não deu tempo, em outubro ela faleceu. Mas, Liz, agora que me caiu a ficha, que tem uma escola, né, com o nome dela. Sim, Nós sim. não abrimos a escola, mas a É, escola foi aberta. sim, sim. Eu não A- a- tinha me é, é atentado. uma escola da rede Da municipal? rede municipal, centro, CEMEI, professora Luciane Ribeiro Vilela. Que fantástico. Ela tem a escola dela. E Ela você tem. tá Eu não, ajudando. Lise. Eu É, não com tinha, certeza. sabe quando agora É, puxa vida, o sonho foi realizado, Lise. foi. Foi e já está dando outras sementes, que é o livro, que é, né? Você falou o laço que virou abraço, mas eu fiquei imaginando o laço já virou dezenas de outras coisas além do abraço, né? É assim, eu acho que essa fita, né, Lise, a fita de cetim, ela representa a emoção da alegria, né? A emoção da alegria. E o Eric Berne é um psicólogo que depois do livro, eu criei outros materiais, porque, assim, os professores tinham demanda e eu criei caderno de atividades, eu criei um jogo da memória sobre as emoções, Que legal. e eu criei um método chamado Método Lumen, e ele tem 3 pilares, que é a leitura, né? O professor, então, ele vai contar a história, depois entra com o jogo, com o lúdico, e por último, entra a autoexpressão. A criança, ela vai ler, ela vai brincar com aquele assunto que são as emoções,
e por último, ela vai encenar o que ela aprendeu. Olha que legal. Então, eu coloquei isso junto, Lise, com uma Nossa, ferramenta. vai adquirir um conhecimento que vai ficar para sempre, né? Porque isso aí vai enraizar na pessoa, né? Vai, porque você usa o cognitivo, que é a leitura, interpretação do texto, enfim, o que o professor tiver que ensinar matemática usando o conto, ele vai usar, ensinar ciências, né? Quanto que mede uma fita, por exemplo, quantos nós você pode dar numa fita de 20 centímetros, por exemplo, ciências, qual que é a matéria-prima de uma fita, enfim, né? Tanta coisa dá para você usar um conto para inserir no conteúdo da aula, né? E No você estava conteúdo. falando que né, da inspiração da Lu para escrever, que a ideia foi mandar um material para a escola, né? Para contar a história dela. E lá na escola, esse livro já foi trabalhado de alguma forma? O pessoal já trabalhou com ele? Lise, quando eu escrevi o livro, eu fiz o projeto todo no Catarse, porque eu queria angariar o dinheiro para eu imprimir 450 exemplares, porque na época eram 450 crianças. Hoje já são mais de 500 crianças que a escola e a creche atendem, né? Então eu lancei o livro, fiz pelo Catarse e eu angariei o dinheiro, imprimi os exemplares e entreguei lá na escola. A gente fez uma festa muito linda Que demais! e foi muito linda, foi muito emocionante a festa e a gente entregou um livro para cada família, Olha que né? legal! Tá? Então Muito legal. cada criança, e o ano passado a gente entregou para as crianças que não tinham recebido o livro ainda, né? Então todas as crianças da escola têm o livro. Muito legal. Nossa, fantástico, É, fantástico. todas Ô as Maria, e famílias. você, assim, né, como psicóloga, tem, lógico, uma referência, uma condição de analisar tudo o que aconteceu com a sua família, com a sua irmã, muito jovem, né, pelo que você estava me contando, ela faleceu, ela tinha 38 anos, é Sim, uma dor imensa para a família, uma situação dessa. E você, naquele momento de dor, com certeza você não imaginou o que você faria depois por ela e para homenageá-la, né? Mas você usou a arte como uma forma de expressão da sua dor, né? E, e o resultado, você viu que foi assim um alcance de pessoas que você acha que nem imaginaria, né? Que chegaria não. a tantas pessoas, né? Eu vi que seu livro está na Amazon também, né? Disponível. Uhum. Então, quando você tem uma manifestação, provavelmente ali na hora você não estava nem pensando em ser artista, né? Você estava só simplesmente expressando o amor pela sua irmã. Ela é minha irmã. E eu É, acho que isso é muito forte, né? Porque uma arte que nasce num momento como esse, eu acho que não tem como não ser transformadora, né? Então eu estou assim muito emocionada de conhecer essa história. Eu tô pensando, você estava falando de entregar os livros para as crianças, eu fiquei imaginando essas crianças lendo e essa coisa do quanto isso vai transformar a vida delas, e a gente não vai nem ficar sabendo, porque igual você falou, vai ser o cognitivo, vai ser a relação dela ali com uma dor que ela está sentindo, né? Naquele momento. A fita que para você teve um significado, para a criança pode ter outro, e para mim outro, e cada um vai ter ali a sua fita, né, para caminhar, né, com ela. para É muito. entender, né? Para entender, para olhar. Lise, o que é bonito no conto, na história, é que cada um ressignifica do seu jeito. Olha só. Né? Eu ressignifiquei. Quando a Lu faleceu, logo depois, Lise, foi uma dor, porque a gente era muito, a Lu era como se fosse minha filha, sabe? E então, quando ela faleceu, eu procurei ressignificar de alguma forma. Levou 2 anos, né, para eu Ah, assim muito curar a difícil. ferida e tudo, mas logo que ela faleceu, Liz, eu reuni algumas pessoas, amigos da Lu, e nós fizemos um projeto muito bonito chamado Era uma Vez. Então, nós
eu peguei um livro que a Lu usava em sala de aula, chamado Cidinha e a Pulga da Cidinha, porque a Cidinha queria ter um bichinho de estimação. E os pais não deixavam, porque a casa era pequena, não dava para ter um bicho dentro de casa e tudo. Então a Cidinha resolveu ter uma pulga. Que fofa. A história é incrível. E aí um dia o pai, todo mundo começa a se coçar e o pai mandou dedetizar a casa. A Cidinha Ah, meu Deus. enlouqueceu A para pulga. resgatar a pulga, sabe? É uma história linda. Então a gente fez todo um cenário, montamos uma casa, uma casinha com uma caixa de fogão, a gente fez papel machê. E a gente levava para as escolas, para as instituições, a contação de história naquele teatro de vara. Sabe? É assim, ó, por exemplo, aqui é um teatro de vara. Ó, essa é um personagem do livro. Eu fiz um dedoche, tá vendo? Que linda. É a fita de cetim? Eu não posso contar quem é essa. Ah, tá. Desculpa. Ah, é surpresa! Spoiler, spoiler do livro. Spoiler! Então, eu vou até virar ela assim, ó, tá? Olha, então a gente fazia historinha, o teatro de varas, que é o quê? Você pega um personagem ou uma página do livro e coloca numa cartolina e põe uma varinha, e aí você vai contando a história e mostrando. E a gente contava essa história. E nós fizemos uma parceria com a De Pascoal, porque a De Pascoal tem o programa Educar, também lindo o programa deles, leia comigo, e eles cediam os livros. Então, nós levamos esse projeto para muitas instituições, para muitas escolas, para muitos orfanatos. E depois da contação de história, a gente dava um livro de história para cada criança. Para mim, Lise, essa foi a minha cura. Olha só. Sabe? Vamos respirar, porque é muita É. emoção hoje aqui. Eu também estou bem emocionada, porque perdas, né? Elas são marcas, né? A Não. gente precisa realmente se curar. Você usou uma expressão e eu me identifiquei. Eu perdi meu pai, eu sei exatamente o sentimento que você está dizendo. E quando você tem essa dor, realmente você precisa se curar. Para É. que você possa, porque uma pessoa como a Lu, que deixou um exemplo tão forte, a gente precisa falar dela. E para que Uhum. a gente consiga falar dela, a gente precisa se curar, porque realmente é uma dor infinita saber que ela foi embora dessa forma. Então, realmente, mas saber que você buscou isso, eu acho que essa tem que ser a sua força maior, porque em qualquer outra circunstância seria muito difícil uma pessoa levantar depois de uma perda como essa. E Uhum. você levantou, você a transformou em. Imagina, você já falou do livro, do projeto Era uma Vez, olha quanta coisa você conseguiu fazer com a Lu, É. né? Como o norte de tudo. Então, acho que você é muito forte, assim como ela foi na luta dela, e você também é muito forte. E nesse momento de saudade que bate, que a gente fica, não tem jeito. Assim, a gente se emociona, a gente chora, a gente É. sente, porque a gente ama, né? É. Até quando eu falo do meu pai, até falando da Lu mesmo algumas vezes, eu falei no presente. Eu não me refiro, às vezes, assim, ao passado, porque para mim é como eles estão com a gente, de outra Aham. forma, mas estão, Estão. né? A gente representa, não é? Representa. Sim, E pelo trabalho, Lise, assim, a lembrança que eu tenho da Lu, eu transformei, eu ressignifiquei pelo trabalho, porque era no que sim, ela acreditava muito no trabalho. A minha família são pessoas assim que acreditam muito no trabalho, né? Então eu busquei, não é, ressignificar essa uh, esse não desenlace, não é? O desenlace da história da Lu, da perda da Lu, foi o que? Transformar algo para o outro, né? Para que as pessoas possam olhar de uma outra forma para as emoções. O que é que a gente sente? Puxa, eu estou sentindo tristeza, eu preciso reconhecer isso. Eu não posso colocar um pano em cima. É tristeza, mas aí eu tenho as emoções que me dão um up, que é a alegria e que é o afeto.
né? O afeto, que é o amor, é a emoção mais alta de todas. É a que cura. Se Foi ela você que te curou, foi inclusive, ela, essa foi o emoção. amor, né? Foi o amor, foi o É, afeto e a alegria de poder trabalhar, Lise. sim. Alegria de poder trabalhar. E com Não, uma vê, coisa, né, para criança, para adulto também, porque emoção, né, trabalhar para o adulto que cuida da criança. sim, sim. Né? E num momento que isso está se tornando quase, né? Porque a gente tem visto quantas reportagens, pesquisas indicando o quanto a saúde mental foi comprometida por conta da pandemia. Então, se a gente já tinha coisas a tratar com essas crianças lá atrás, antes da pandemia, agora isoladas, né? Até os menorzinhos, essa falta de, né, de socialização. Socialização. Então, a gente vai ter aí os pais, né, os educadores, vão ter que ter esse olhar, porque as emoções vão estar comprometidas de alguma forma. Não tem como a criança sair 100% ilesa do que a gente está vivendo. Então, ou ela vai sentir uma solidão, ou ela vai sentir uma tristeza, e até mesmo a falta do contato, né? Porque a gente, até as pessoas que mudam para outros países falam do brasileiro, né? Essa coisa do o nosso afeto é muito assim, a gente se expressa muito, né? Quanto a gente Sim, gosta, quando... E acho que as crianças elas estão vivendo um momento de retração, porque você não pode abraçar, você não pode beijar, você não pode tirar uma foto abraçadinho. Então, as crianças estão tendo que se segurar, digamos assim. é. E isso talvez cause alguns danos, as emoções se comprometam, né? Ô Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. O Hum. projeto Te Conto, então, você conheceu através do outro livro que você participa, né? Isso, esse aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Esse aqui, ó, que nós fizemos foi o pontapé inicial, né? E que E vocês são 7 escritoras? 9? 9. 9, olha lá. E a Cibele, que é aqui de Valinhos, que deu o pontapé inicial aí nesse contato com a CAB, né? Isso, foi a Cibele. Felizmente, a Cibele teve essa ideia. E quando a gente lançou o livro, Lise, nós já destinamos 10% do número de livros vendidos para cada instituição ou escola da cidade de cada autora, porque nós temos lugares diferentes do mapa, né? Então, cada autora pegou uma parte do livro e levou para sua cidade. Então, a gente já tinha essa coisa do social, Muito legal. né? A gente já tinha essa coisa do social com o projeto do livro, e uma outra hora eu te conto, né, como que surgiu a ideia desse projeto de juntar pessoas tão diferentes para escrever um livro. E então essa parte, né, de ajudar, de ajuda, o bacana é que as 9 pessoas elas têm esse desejo, né, de compartilhar e de ajudar, sabe? Então, no meu livro também, do Laço que Virou Abraço, eu doei lá os 450 exemplares e eu, para te dizer, Lise, que eu vendi livro, eu quase não vendi, porque eu faço muita ação social com o meu livro, né? Então, eu vendo para tirar o custo dos exemplares que eu tenho que mandar imprimir, né? E para imprimir de pouco em pouco, fica caro para imprimir, né? Mas o meu objetivo, Lise, para te falar assim, qual é meu propósito com o método Lumen, que é o jogo aqui, ó, tá até a primeira cartinha, ó, afeto, ó. Fantástico. É muito bonitinho o jogo, é esse aqui, ó. Essa é a fita de cetim, tá vendo? Opa, Sim, deu para ver. né? Amarelinha. Então, Lise, então, o meu propósito é que esse material, Lise, chegue nas escolas públicas. Eu não sei como, eu não sei de que forma, mas eu acredito que quando você deseja algo, aquilo em algum momento acontecerá, Sim. principalmente quando é para o outro, sabe? Quando é para ajudar o outro. Então, eu não sei como vai acontecer, Lise, mas eu sei que vai acontecer. Isso eu tenho Vai. Eu certeza, também tenho certeza. E em sabe? breve, né, assim, eu acho que, como você falou, né, a BNCC já está exigindo, então a gente espera que os governantes procurem mesmo essas Isso. ferramentas, né?
porque vai ser uma necessidade. Então, a gente tem fé que, para cumprir a lei, as pessoas... porque, infelizmente, muitas vezes as pessoas só fazem as coisas ali por uma determinação, né? Não é tanto pelo propósito. Mas que, se for desse jeito, paciência, mas que as pessoas possam acessar um material tão rico quanto você está apresentando aí, né? Porque vai ser uma necessidade. Eu acredito que a emoção vai ser o... Todos vamos precisar nos curar, de alguma forma. Não, a Covid, ela trouxe esse elemento, né? Uma pandemia emocional também, né? De problemas emocionais também, né? Uma pandemia emocional, Lise. Olha, gostei dessa maneira de colocar. E, Lise, lembra que antigamente a gente, em RH, né, que a minha área é recursos humanos, a gente sempre dizia: toda pessoa, ela é admitida pelo currículo, pelo técnico, e ela é demitida pelo emocional, pelo comportamento. Só que Olha que isso, importante Lise, isso. Entrava por aqui e saía por aqui, né? Nas aulas da psicologia, a gente batia, porque é muito importante dentro da empresa o psicólogo trabalhar o emocional dos funcionários, da empresa para com o funcionário e vice-versa. Mas isso era uma luta. Hoje, Lise, a gente vive o que antes era só dito. Hoje nós vivemos. Olha o que emocional está causando crianças de 4, 5 anos com crise de pânico, Ansiedade. ansiedade, sendo medicada, Lise, Meu Deus. sendo medicada. Então, Lise, não tem escapatória, não adianta. Chegou o momento da gente colocar e olhar aquilo com seriedade, sabe? Os governantes, enfim, aí vai descendo nas camadas, né? A gente parar e olhar o que está se passando dentro de mim. E os Então, contos, eles servem para isso. porque Né? Para você vai ajudar. trabalhar com uma criança de 4 anos, ele não vai conseguir fazer terapia, você vai ter que ter uma outra ferramenta para chegar nessa emoção, né? Para que ela seja trabalhada. Não vai poder ser um bate-papo como a gente faz numa psicoterapia. A criança ela tem um outro modo de ser trabalhada, né? Então, na verdade, Lise, quando eu me formei, a minha especialidade foi na ludoterapia. Né? Eu me formei há quase 30 anos atrás. E a ludoterapia é a terapia para criança, só que não é um bate-papo, porque a criança ela entende o que você diz para ela, porém é através do brincar. É a terapia para criança, a terapia é a ludoterapia. Né? Você vai usar jogos, você vai usar contos, você vai usar o desenho para a criança se expressar. Né? Então, por isso o método Lume, o terceiro pilar é o expressar-se. Ô Maria, como você hoje, a gente pode considerar que é uma educadora também, né? Porque a psicologia é uma forma de educação das emoções, como a gente está falando. Nesse momento que a gente está vivendo agora, que a gente está falando de crianças tão pequenininhas tendo já situações tão delicadas envolvendo a mente, né? Porque Sim. a emoção ali surge na mente. Se você pudesse dar uma orientação para os pais que estão Tá. vivendo essa coisa dos filhos isolados em casa, o que você daria de orientação para essas pessoas? Primeiro lugar, Lise, assunto de adulto com adulto. A gente às vezes não percebe, né? Se está conversando de alguns assuntos na frente da criança. Assuntos que para nós é difícil de digerir, difícil de entender, difícil de administrar, né? Imagina se para nós, que é um adulto, não conseguir olhar a criança, vivenciar tudo aquilo. É difícil, não é, Lise? Porque às vezes, puxa vida, os nervos estão à flor da pele. E a gente precisa administrar a crise ali no momento que a gente é pego de surpresa, né? Mas, Lise, se a gente conseguir lembrar que tem uma criança ali do lado ouvindo, porque aquilo vai gerar uma marca nela, né? Então, os problemas, a empresa foi para dentro de casa. Às vezes o pai está ali na mesa, dividindo a mesa, o sofá, o chão, com a criança.
e ver o pai gritando, porque às vezes uma reunião, os nervos, eles se exaltam, né? Ou alguém falando com o pai ou com a mãe. E para a criança, o pai e a mãe são os ídolos deles. Imagina! Como assim? Eu tenho uma pessoa que eu conheço e ela relatou isso. Ela falou que um dia ela estava numa reunião e que era para discutir um projeto e que a coisa esquentou e o filhinho dela começou a chorar, né? Ele começou a chorar porque ele tava desesperado de ver a mãe gritando Meu Deus, que é, desespero. é. E aí que a pessoa me disse, olha, depois que eu percebi o que está acontecendo com a empresa dentro de casa, a gente precisa tomar muito cuidado. Então é Sim. só esse cuidado, Lise, porque a realidade é essa, né? É todo mundo dentro de casa convivendo 24 horas, que antes era só de fim de semana. A gente só convivia 24 horas nas férias, que é uma época de alegria, e fim de semana, que é uma época de alegria que não é só a família. Você vai na casa do vizinho, do primo, a família vem visitar, não fica a família sozinha. E agora está mais de um ano, né? A gente dentro de casa. Então, é cuidado, Lise. É ter cuidado, estar presente, observando como que a criança reage, a maneira que o pai e a mãe conversam, que a avó conversa com a mãe, né? Assim, coisa que passa na televisão, que é duro para a gente ver, e a criança está ali exposta dia e noite com aquilo na cabeça dela. Como que a criança vai dar conta, Lise? Conta para mim. Gente, olha esse alerta que a Maria está fazendo, hein? Eu sou mãe, já fiquei aqui pensando um monte de situação do que ela falou aí. Então, eu acho que vale a pena uma reflexão dos pais, porque às vezes a gente acha assim, né, os pais estão vendo toda a situação do ensino remoto, né, do ensino híbrido, que já são conflitos que a criança está tendo que enfrentar, né, que são situações super delicadas. Olha esse alerta que a Maria fez, gente. A gente até fugiu um pouquinho aí do assunto, mas eu acho que até foi muito importante a gente tocar nesse assunto. Vou até separar esse trechinho aí depois e colocar lá na cave, porque Uhum. a gente como pai, a gente precisa ter esse cuidado. Sim. Agora, Maria, por exemplo, se a pessoa, assim, por que é importante, por exemplo, a gente pegar e o laço que virou abraço, ou o conto que sinto, sentar com as crianças e ler junto. Por que a leitura pode ser considerada um exercício, por exemplo, terapêutico para um momento como esse que a gente está vivendo? Não só no trato das emoções, mas ali como um momento mesmo, em família. Eu vou te dar um exemplo, tá? Bom, o Sinto que Conto, ele tem 10 histórias diferentes. Então, cada autora, então são 10 momentos diferentes. O Laço que Virou Abraço é uma história só, né? E eu vou te dar um exemplo. Você está lendo, né? Quantos anos tem suas crianças? Eu tenho uma filha, ela tem 12 anos. 12. Ah, então já é uma outra interpretação do laço para ela, tá? É, Para criança pequena é uma interpretação. é. Então, olha só, eu vou ler aqui um pedacinho. A fita dos nós. Naquele vilarejo havia uma fita conhecida por todos como fita dos nós. Só essa frase. Você vai perguntar como que é o nome da sua filha? Mila, Milá. Que será que esses nós significam? Por que fita dos nós? Como assim? E se ainda você tiver uma fita, cadê? Se você tiver, deixa eu pegar aqui uma fitinha para te mostrar. Um pedaço de fita e mostrar para a Mila, né? Você tem aqui um pedaço de fita, tá? E você pegar um pedaço de fita e dar um nó, né? Mila, que será que significa esse nó aqui? Fita dos nós, que será isso? O que significa um nó para você numa fita? será que a fita dos nós é a vilã da história? Será? Será que o nó é o vilão da história? E como será que esse nó? É um nó cego ou é um nó mais frouxinho? É.
que é um nó cego? Nó cego. Nós cegos. Nós, eu e você. E nós, um nó, dois nó. São dois nós. É. Numa frase. Quantas Numa frase. reflexões, né? Não, a E leitura é um exercício fantástico, né? Para é, qualquer idade, para qualquer situação. A leitura e você como escritora, né? Esse momento de transformar uma situação, que nem poder fazer uma homenagem, poder... A arte, ela possibilita tudo isso, né? E você juntar arte, educação, psicologia. Eu estou ansiosa para ler o livro já. ai, Porque é muito, muito bonito o seu trabalho, estou encantada, parabéns. obrigada, Lise. Nossa, uma honra conversar com você, conhecer a sua história, conhecer a história da Lu, né? Conhecer uma professora tão dedicada, né? Que a gente sabe aí da luta de tantos professores, Sim, como a gente falou agora há pouco nesse momento, que para o professor foi extremamente desafiador, né? tá Então, sendo, né, Lise? está sendo, porque eles tiveram que buscar essas ferramentas meio do dia para a noite por conta Foi. da tecnologia, né? E então, nossa, a gente tem que através da homenagem à Lu, homenagear todos os professores, né? Todos. Agradecer a todos eles por essa entrega, por essa luta, né? E agradecer a Maria por essas palavras tão lindas, tão fortes, que trazem tanta emoção, tanta reflexão. Maria, eu queria que você convidasse as pessoas para ler o seu livro. Por que a gente Tá? tem que ler O Laço que Virou Abraço? Pois é. Eu convido, então, se vocês quiserem, né, entrar um pouquinho nesse mundo interno aí de cada um, através desse conto, que é uma história, assim, bonita e, ao mesmo tempo, é uma história que tem um propósito, né? Então, sentar, um momento de sentar com as suas crianças, ou sentar mesmo com os adultos e ler a história, que empresa usa esse livro, né, para fazer treinamento, enfim. É um momento, Lise, da gente parar e olhar para dentro, né? Para a gente aprender um pouco sobre as emoções através de uma maneira leve, porque não é fácil falar de emoção, Não. né? Então, através do conto, a gente vai sair diferente de quando a gente abriu a primeira página do livro, que você entra no vilarejo, né? Vou mostrar aqui o vilarejo, Lise, né? Nossa, é lindo ele. Aqui. Nossa, é Quando você lindo, entra, lindo, lindo. né, nesse vilarejo das fitas, você vai sair diferente de quando você chegou lá, tá? E principalmente por quê? Porque é uma ação solidária para a educação. Porque a CAVE, ela é uma instituição que prima para a educação, a pessoa aprender algo através da arte, através da cultura. Então, não é um assistencialismo, né? Sim. É algo social, é para o eu do outro, para o nosso eu se transformar de alguma forma e ser uma pessoa melhor no meio, E que né? todo mundo, assim, permita-se, né, assim, entrar em contato com essa Sim, oportunidade, né, com o seu livro, com os livros que a gente já apresentou aqui, que cada livro vai te enriquecer de uma forma, né? o que quando a gente precisa estar pronto, Liz, a ferramenta chega. Sim, Então sim. eu tenho certeza, cada pessoa que receber os livros que vocês aí trabalham, que tem um propósito também, pode sentar, ler com atenção, coloca atenção. O que esse livro fala para mim? Se chegou na minha mão, o que ele fala para mim? Você falou que ele é usado em treinamentos, o livro de empresas? Sim. Olha Uhum. que bacana. É, porque, Liz, emoção todo ser humano tem. E na empresa, tanto o jogo, né? O jogo, esse aqui, ó. E o nome do jogo é Lumen, né? Por que será Lua? E Lumen é luz, né? Lumen vem do latim que é luz, né? Você está fazendo letras, né? Sim. Latim. E Então, o seu método ele é voltado à educação mesmo, né? para a educação, e educação, Liz, é o quê? Não é só para a escola.
Pode ser trabalhado no asilo, num lar de idosos, pode ser trabalhado dentro da empresa, que tem pessoas, né, que usam isso para fazer entrevista, para fazer recrutamento e seleção, para fazer abertura de reuniões, Olha que né? legal. Então, o livro, ele é utilizado, Lise, hoje, para realmente para as pessoas ficarem mais tranquilas para falar dos desafios que elas passam, né? É. Então, o lúdico hoje, fala-se muito da gamificação, né? Então, os jogos, os contos dentro das empresas, empresas assim como Google, Nestlé, empresas grandes, utilizam já os contos e os jogos para trabalhar o desenvolvimento das pessoas. Que bacana. E você pretende escrever mais livros? Já tenho, É. já tenho, acho que algumas histórias aqui e eu estou aguardando, né? Provavelmente o próximo livro será o ano que vem, mas a história já está pronta. E depois do Laço, eu fui convidada para participar como coautora em outros livros. Agora em setembro tem um que vai ser lançado, tem um que já está na gráfica, né? De um autor aí de Campinas até. E, enfim, é um livro dele, tem um outro, enfim, vários livros eu estou participando de coautoria. E A Lu te transformou numa escritora. quem diria, Lise? É. Que presentão que ela deixou aqui para você, hein? Pois é. E tem lá no Instagram, Lise, quem quiser conhecer um pouquinho mais esse trabalho, o Instagram é Método Lumen, com N de Nair no final. Lumen, Método né? Lumen, com Tá. N, tá? De navio. E tem o site é www.metodolumen.com, só.com. E Tá, tem o e para. Facebook. Ah, pode O falar do Face. Facebook é o meu, Maria Vilela George. Tá. E o pessoal que tiver interesse em adquirir o livro através do projeto Te Conto, faz contato com a CAB Com a diretamente. Cave direto. E, gente, façam porque a Cave tem um trabalho lindo, né, voltado à arte, à educação, e vale a pena. E outra coisa, Liz, eu quero abrir aqui agora uma assim, um mimo, né, para os professores. Professor que adquirir o livro, eu posso levar uma conversa com as crianças sobre o livro, tá? Sobre a Que história. legal. Então, eu De forma posso, remota, né? De forma forma remota. remota, Ah, eu muito posso legal. fazer, tá? E se a escola adotar o método Lumen, aí tem toda uma outra história também por trás, tá? Aí Então, as tem escolas também que tiverem interesse também podem conhecer seu trabalho aí nos podem canais, né? conhecer meu trabalho e adquirir o livro através do nosso trabalho aí com a Cave. Ai, nossa, Maria, que fantástico esse nosso bate-papo. Adorei, adorei te conhecer. Foi um prazer te conhecer. Também adorei te conhecer. Essa troca, né? Até o Zui falou isso, né? Cada vez que a gente conversa, cada vez que a gente conhece um escritor, a gente ganha um amigo, né? Então, Verdade. então isso é muito especial para nós da CAVE. Eu agradeço muito a sua participação no projeto, disponibilizar os livros para esse fim do projeto Despertar. Depois, quando você voltar ao Brasil, já está convidadíssima aí lá no projeto, que Com tem tudo certeza. a ver com o que a Lu acreditava. Então, você está mais que convidada e que, né, essa missão dela siga aí presente com o seu trabalho, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, Lise, de ser útil. Eu acho que esse é o maior presente, quando alguém dá oportunidade para o outro ser útil. Com certeza. Eu vou encerrar a entrevista aqui, vou continuar batendo papo com a Maria ali depois da gravação, porque eu adorei conversar com ela, mas vou encerrando por aqui a gravação, agradeço a Maria e espero todo mundo, né, Isso. para participar do projeto Te Conto. Convidamos novos artistas. Olha lá o livro, que lindo, linda a capa, adorei a ilustração. Como é o nome da sua sobrinha que fez? É verdade. Olha, a ilustração é da Priscila Vilela Espuras e Regina Garcia, Ah, muito lindo o trabalho tá? delas, muito bom gosto, muito lindo.
Obrigada. Gente, muito obrigada, Maria. E em junho tem mais um livro, tá bom? A gente vai se ver em breve. Até mais, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada.